somebody to lean on. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo ou um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar onde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. E é com essa canção de Vanderly que nós iniciamos hoje a nossa aula sobre coesão textual. Esse assunto que é tão importante e tão caro, né, para todos nós na hora de produzir, de nós elaborarmos um texto, né, a importância de se escrever um texto que tenha coesão textual. Mas o que vem a ser essa palavra? Você já deve ter ouvido dizer que alguma coisa ou alguma pessoa é coesa. E nesse sentido, quando se diz que algo é coeso, é porque algo está bem conectado, está bem encaixado a determinada situação. A mesma coisa acontece com o seu texto. Quando você vai elaborá-lo, ele precisa estar bem conectado, as ideias precisam estar bem amarradas ali para que esse texto faça sentido. Então a coesão textual, ela está junto com a coerência. Enquanto a coesão administra as partes do texto para que elas, em última instância, ganhem sentido, esse sentido que o texto ganha é o que nós denominamos de coerência. Essa aula, né, ela tem como base, fundamentação aí, né, o site, toda a matéria, né, e também os conhecimentos que eu tenho a respeito desse assunto, tá? Então a coesão textual, ela é essa conexão, essa amarração das ideias dentro de um texto. A coesão, ela permite uma eficiência na transmissão de uma mensagem ao interlocutor e, por consequência, permite que haja o entendimento entre as partes. Nós sabemos que num discurso, né, qualquer texto que seja produzido, que seja elaborado, ele é elaborado tendo por base alguém que fala, alguém que escreve, alguém que canta, alguém que ouve, alguém que recebe essa mensagem e tenta fazer com que ela ganhe sentido. Então a relação entre esse escritor, esse falante, esse compositor precisa estar bem conectado com o seu destinatário, com a pessoa que vai ouvir e vai não só decodificar, mas interpretar. Porque decodificar é diferente de interpretar, né? A decodificação é o mero entendimento das palavras que estão ali dispostas numa página. Você pode decodificar um texto em língua inglesa, por exemplo, saber tudo que está escrito, mas esse texto não formou no seu pensamento uma unidade, né? Você não consegue, por exemplo, elaborar uma antítese, uma ideia contrária àquele texto que você leu. Então é necessário que haja conexão entre quem escreve e quem lê, tá? Então, nós falamos de mecanismos, né, de coesão. Mecanismos de coesão, ou seja, certas palavras, expressões que, quando usadas dentro de um texto, elas fazem com que esse texto ganhe uma sequência de ideias, né, e que retome ideias já ditas, ou que façam com que antecipe algo que você vai falar, né? Isso é muito importante. Nós vamos, então, começar por um tipo de coesão muito específica, que é a coesão referencial.
referencial. Coesão referencial é o vínculo que existe entre as palavras, as orações e as diferentes partículas do texto por meio de um referente, né? Então, nesse tipo de coesão, os termos, os conectivos, os mecanismos de coesão, eles retomam as frases, as sequências de palavras que indicam conceitos e fatos. Nós observamos que a coesão ela pode ser anafórica ou catafórica, anáfora ou catáfora. Não precisa guardar esses termos são para que você entenda bem o que acontece dentro do texto, mas eles são só um norte, né? Não precisa guardar essa nomenclatura. Então eu preciso saber que a anáfora ela é a retomada de algo que já foi dito no texto, enquanto a catáfora é a antecipação de uma ideia que será melhor elaborada no desenvolvimento ou no final do texto, tá? Então, os mecanismos de coesão referencial são a elípse e a reiteração. Porque o que é referencial? Nós fazemos referência, ou seja, referimos-nos a algo que já foi dito ou fazemos referência a algo que ainda será colocado, né? Então, elípse e reiteração. Vamos, então, exemplificar, né? Vamos à praia no domingo? Você nos acompanha? Entenda, né? Nesse tipo de coesão, um elemento do texto é retirado e evita a repetição. Se você poderia dizer, vamos à praia no domingo? Você nos acompanha à praia? Para quê? Para que eu repetiria isso se já está implícito ali? Então, elipse é o apagamento de uma ideia que já foi dada no texto. Inclusive, elipse é o quê? É uma figura de linguagem, porque ela é um recurso que nós utilizamos a todo momento, né? Para não ficar repetindo as ideias que já foram ditas. A coesão por reiteração ela ocorre, o que é reiterar? Quando eu digo reiterar, eu estou falando de uma repetição, mas eu não estou falando de repetir uma palavra no texto. Você fala assim, mas repetição não é ruim? Depende, né? Depende do tipo de repetição que se faz num texto. A repetição de uma ideia que já está dada, que as pessoas já entenderam o que foi dito, ela não é bem-vinda no texto. Mas quando eu quero, por exemplo, enfatizar um elemento, quando eu quero dar mais destaque a determinado sentido daquela palavra, a reiteração ela faz essa função, né? Reiterar é também um dos mecanismos que faz com que o leitor, né, do seu texto rememore, relembre aquilo que você já disse em algum momento do texto, tá? Aprendizado é dedicação. Aprendizado é plantar o conhecimento todos os dias. Veja que eu tenho um objetivo com isso. Quando eu reitero a palavra aprendizado no segundo enunciado, eu estou dando um destaque a essa palavra. Porque é disso que eu estou falando, né? Esse destaque, essa ênfase, ela é bem-vinda. O que não é bem-vindo é a repetição de ideias desnecessárias, não é? E nós temos um segundo tipo de coesão, que é a coesão sequencial. Coesão sequencial é isso mesmo, é a organização de um texto, do tempo desse texto, porque o texto tem um tempo, né? As relações de sentido que se estabelecem e que ligam as orações, os parágrafos, elas ocorrem em determinado tempo. Isso fica muito nítido no texto narrativo, em que nós usamos conectores como depois, 2 anos depois, né? Estou contando uma história, eu estou narrando, então no texto narrativo isso é muito nítido, essa passagem de tempo. No texto, né, argumentativo, né, quando nós estamos argumentando, tentando convencer alguém de alguma coisa, nós colocamos alguns argumentos como prioritários e outros argumentos como secundários. Isso também se ocorre numa sequência. Existem argumentos que são mais fortes, mais impactantes, e esses argumentos vêm primeiro. E os argumentos secundários, eles vêm depois, né? E isso ocorre numa sequência, isso é coesão sequencial. A coesão sequencial ela pode ocorrer por justaposição, né? Justaposto, algo que é justaposto é colocado do lado, ou por conexão, que é isso, né? Que é ligar, que é conectar. Exemplo de coesão sequencial por justaposição. Ricardo é com certeza a melhor escolha. Além disso, conhece os meandros da empresa. Veja o que a coesão sequencial, né, ela serve para dar sequência ao texto, ela dá um ordenamento de tempo, de espaço e de assunto. Ricardo é
com certeza. Esse elemento que vem entre vírgula, qual a importância dele? Esse elemento, o com certeza, ele marca em relação a quem está falando, né? Eu estou certo do que eu estou falando, eu dou credibilidade a esse argumento, eu mostro como sendo um fato incontestável. Ricardo é com certeza a melhor escolha. Né? Além disso, e esse elemento que vem depois, também separado por vírgula e não por acaso, né? Ele vem separado por vírgula, porque ele está indicando esse sequenciamento de ideias, ele vai dar sequência aos argumentos. Então, esses elementos de coesão, eles são muito importantes no processo de construção do seu texto. Tá? Nós vamos fazer aqui um exercício, né, que caiu no Enem. Esse exercício, né, do Enem de 2011 diz: cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só a chance de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, né, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Primeiro, eu gostaria que vocês observassem nesse texto alguns elementos muito importantes na construção dele, que são os mecanismos de coesão. Observem logo no primeiro período, né, o período que nós falamos é aquela frase que inicia, né, com a letra maiúscula e que termina num ponto final, num ponto de interrogação, né, que se encerra. Nesse primeiro período, nós temos a expressão mas também. Né? No segundo momento, nós temos a expressão por si só separada por vírgula. Olha a expressão mas também. Será que mas também é diferente de eu usar mas sozinho? Observe que é. Né? Você usa o mas também, né, com um determinado sentido de até adição, né? Enquanto o mas sozinho ele tem esse sentido de ideias opostas. Eu poderia substituir esse mas também por e também. Né? Veja que a ideia de oposição foi perdida ali na questão do mas. E ele serve para unir as frases, né? Ele serve para unir as orações ali no período. Significa que manter uma alimentação saudável, e aí vai para essa expressão que está entre vírgulas, o por si só. Né? E ela é muito importante também, porque essa expressão entre vírgula, além de possibilitar o sequenciamento das ideias, né, ela vai trazer uma restrição de sentido, né, para a questão da atividade física. A atividade física por si só. Né? Então ela, de certa forma, explica que em si mesma ela traz benefícios. E aí você vai observar outros elementos que também são mecanismos de coesão. O além disso, né, que é utilizado ali, o também, né, que inicia o período, também ajuda a diminuir o estresse, né? E ali, no último período, nós temos, e nesses casos, que faz a retomada de elementos que já foram ditos. Vamos para a pergunta que foi feita. A pergunta é: as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. Olha lá, aqui estamos perguntando, a esse respeito, indica-se no fragmento que a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. O conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Lembra que eu falei? O que é contraste? Contraste é a mesma coisa que oposição. São ideias contrárias. Por exemplo, vou à escola, mas não estudo. São ideias contrárias. Se eu vou à escola, o correto seria estudar. Quando eu uso o mas também, vou à escola, mas também vou aos passeios. Né? Vou à escola. Uma ideia não exclui a outra. As ideias elas estão se encaixando, elas estão sendo adicionadas, acrescentadas uma à outra. Então, o mas também não dá ideia de contraste. Então, por isso, nós já saberíamos que a resposta é a letra A. Mas vamos ver as outras alternativas. O termo como,
como morte súbita e derrame introduz uma generalização. Não. Veja que como morte súbita e derrame não é algo geral, é algo específico. Eu estou afunilando, dando mais exemplos, né? Não estou trazendo para o mais geral, não estou trazendo para o todo. Eu estou afunilando as ideias. O termo também exprime uma justificativa. Não também ele está servindo também para ele está servindo para sequenciar e para dar essa andamento ao texto, né? Acrescentar ideia. O termo fatores retoma coesivamente a níveis de colesterol e de glicose no sangue, né? Não retomaria, você já pode observar, que fatores, não é? Não está retomando ali. Só basta voltar no texto para perceber que, né, significa que manter uma alimentação saudável a chance de desenvolver vários problemas de saúde. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de glicose. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, então, diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, esses fatores são o estresse e o aumento da capacidade física. Então, é esse elemento que está sendo retomado ali no texto. Nós precisamos sempre voltar ao texto, né, para podermos achar a resposta correta. Então, essa foi nossa aula de coesão textual. Espero ter clareado algumas ideias para vocês a respeito desse assunto, né, no sentido de o quanto é importante, né, que você saiba utilizar os mecanismos de coesão num texto, para que esse texto ganhe sentido, para que ele fique bem, para que ele seja considerado bem elaborado. Então, essa é a nossa aula e até a próxima.